vai conversando sobre isso. Então, no caso, vai ser nós. Porque no caso, a gente fez 15 perguntas para o professor, foi estruturado, só que ele não conseguiu responder 15 perguntas de forma individual, ele foi estudando as perguntas nesse aspecto. E com isso, algumas respostas sempre ficaram um pouco vagas. Por exemplo, na questão da infraestrutura da educação e também a questão do próprio laudo do aluno. Então, a gente tinha aquele pensamento, que foi a pergunta que gerou esse desafio, ter um esclarecimento maior dele, falando o seguinte: olha, professor, a criança ela tem um laudo e não compete nem ao psicólogo nem nenhuma pessoa dentro da escola julgar aquele laudo. A gente tem que programar, atuar da melhor forma possível, incluindo aquela criança de acordo com a necessidade dela. É claro, toda criança é neurodivergente? Não. A gente tem que ter pressa para laudar uma criança? Não, nem isso compete a gente. E eu acho que essa questão ficou mais ampla. Eu queria ver uma resposta maior do Ed também. Assim como você falou dessa sua questão da própria educação, do suporte do professor, o Jorge falou da questão da infraestrutura também, de como os profissionais hoje também se encontram com a sua saúde mental prejudicada e também sem suporte, né? Porque a gente sabe que hoje não é só as crianças, né? Hoje a gente vê muitos profissionais hoje com a saúde mental totalmente prejudicada por falta, às vezes, de estrutura. E, ao mesmo tempo, muitos profissionais reabilitados ou afastados, e a gente sabe que esses profissionais estão fazendo serviços terceirizados por fora. Então, assim, são temas bem complexos que entram, eu acho, com a atuação do profissional da área de psicologia escolar. Eu acho que poderia estar atuando muito nessas áreas, e às vezes a gente não vê esse profissional tão ativo também. Então, relacionado à entrevista que a gente fez com ele, as questões que ele respondeu, para mim ele respondeu de forma clara, eu consegui interpretar bem, positivo, todas as questões que foram feitas a ele. E a questão política que você falou, porque isso aí é mais político, essa questão da infraestrutura. Não depende muito do professor, e nas respostas que ele deu, ele deixou bem claro também que é uma questão importante, mas aí já vai mais para a área administrativa, política, que a gente sabe como funciona no país, né? Talvez nem coubesse a ele dar uma resposta mais enfática a respeito do tema. Até porque ele, como saiu até da escola, ele está tão criança, ele dissipou muito isso. Não sei se passa essa impressão, se você está com algum conhecido, talvez seja algo da vivência dele. A gente tem que voltar a conversar com ele para entender esse ponto. Eu não sei vocês, mas pelas respostas do professor, eu sinto, tendo contato que nós tivemos com eles no primeiro semestre, eu vejo as respostas deles um pouco descontextuada com aquilo que a gente vivenciou com ele dentro da sala de aula. Então, eu acho que esse bate-papo com ele, no segundo momento, eu acho que poderia trazer para a gente também uma visão de como estaria a atuação dele hoje, com esse novo conhecimento dele atuando como psicólogo. Porque, assim, a nossa atuação com o professor Eric dentro da sala de aula, todos sabemos que foi uma relação de professor, mas com um lado positivo e também um lado negativo, né? A gente teve aula com o Eric no primeiro semestre do curso de Educação Física e no segundo semestre. E onde era uma sala muito volumosa e com uma turma que era uma turma muito dividida. Então, a gente teve muitas aulas boas, como tivemos muitas aulas críticas também. E a gente sabe que ele teve uma intervenção ali, que ele atuava, eu acho que meio como professor, e ele atuava meio como colocando em prática as técnicas que ele já estava na graduação dele de psicologia. Então, eu acho que ouvir ele, tentar fazer uma entrevista com ele, eu acho que a gente vai agregar muito o trabalho. Eu acho que a gente também vai conseguir tirar essas dúvidas que a gente ficou nessas respostas dele, porque para a gente também é louco ver essa vivência, né? E ele relata nas respostas dele que ele hoje tem uma atuação também na educação, uma atuação também no serviço público, que é o CAS. Então ele tem esse contato direto com as escolas públicas, escolas privadas, que acaba chamando de serviço para fazer visita ao conselho tutelar. Então eu acho que ele está envolvido entre a psicologia e a educação. Então eu acho que se a gente tivesse essa oportunidade
oportunidade de entrevistar e ter um contato diretamente com ele, eu acho que seria legal. Acho necessário a gente tentar fazer esse próximo contato com ele justamente para fazer a junção de educação e psicologia e tentar saber um pouco dele de como vem a galera agora assim no mercado de trabalho. Como vem a evolução, como vem essa força de vontade, como o psicólogo pode estar atuando dentro da escola, trazendo as vivências, as experiências, como a gente pode acolher. Eu acho que é muito necessário a gente ter esse próximo contato com ele. Então, quinta-noite? Fechou. Quinta-noite. Então é isso, galera. Vamos iniciar, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, iniciando a nossa entrevista com o professor Eric Avigo, mais ou menos 32 anos, né, professor? 33. 33, ainda foi otimista. E quanto tempo o senhor atuou na psicologia, já na educação? Na educação eu comecei em 2015, então nós temos 10 anos aí na docência. E com a psicologia eu estou indo para o 3º ano agora de atuação. A psicologia é menos tempo. Bom, que ótimo, que bacana. Referente às perguntas que nós fizemos, teria algo que o senhor teria feito diferente, até mesmo antes da gente entrar nesse tópico? Das perguntas que vocês já me fizeram, não, de forma alguma. Eu acho que se eu fosse comentar, eu ia falar. Vocês viram que eu falei pouco, né? Eu acho... Imagina, né? Se fosse pouco, né? Então, eu acho que seria falar mais do mesmo, né? Eu acho que foram perguntas bem importantes. Eu acho que eu tinha para dizer naquele momento é o que me veio mesmo. Não me vem nada novo em mente, a não ser que vocês queiram que eu acrescente algo. Bom, e é o que nós queremos também, acrescentar algo e até mesmo agregar aquela parte da entrevista que foi mais técnica, mais escrita, que é o que a gente... Só que agora debater essas ideias, entender pontos de vista, que vai ser essencial para a nossa conversa, essa entrevista aqui nesse momento. Essa principal questão que a gente abordou de infraestrutura, até mesmo do comportamento com os pais, qual foi a maior dificuldade, quando você percebeu, em relacionar a comunidade com a criança que precisava desse acompanhamento e até mesmo desse tratamento psicológico que precisava do psicólogo dentro da escola? O contexto da escola não é diferente. Então, é mais fácil dizer que há uma criança doente ou que o pai daquela criança é irresponsável, a mãe, alguém fez algo de errado, do que a gente entender a complexidade da nossa sociedade hoje, que é uma sociedade ansiosa. É uma sociedade autista, é uma sociedade depressiva, é uma sociedade que exige de nós ações de como se a gente fosse máquina, né? Então, aquelas crianças, elas estão reagindo, né, frente a uma sociedade. Então, a gente vê que a grande maioria dos diagnósticos, eles são precoces, né, eles vieram cedo demais, não preencheram os requisitos para isso. Muitos deles se explicariam por fatores diversos, e apenas um percentual pequeno mesmo é uma questão de origem biológica, genética, que precisa de um tratamento medicamentoso, né? Então, eu acho que o grande principal fator, né, pensando em um psicólogo dentro da escola, como esse profissional da saúde mental, ele precisa desmistificar isso. Ele precisa desmistificar essa ideia do diagnóstico. Ele não está ali para ser um diagnosticador ambulante, né, colocando rótulos nas pessoas. Ele não pode levar esse olhar clínico de hospital ou esse olhar mais de medicalização para o contexto da escola. Ele tem que participar dos processos de construção, de políticas, de pensamentos, de currículo, pensando em propostas que estimulem a saúde mental, né, fazendo intervenções grupais, trazendo os pais para a conversa, dialogando, desmistificando esses mitos, né, porque hoje a cada 5 pais que eu atendo, 4 perguntam se o filho tem alguma questãozinha, algum autismo, alguma coisa. E aí, depois que a gente esgotar essas alternativas e a gente vê que a criança realmente carece de algo a mais, aí sim a gente pensa numa intervenção que seja médica, propriamente dita. Então a gente ainda tem uma sociedade muito médico-centrada, muito voltada para a questão do diagnóstico. Acho que esse é um ponto central da atuação do psicólogo hoje, é pensar na formação de um ambiente de
saudável, não na lógica de encontrar a doença, entende? A gente funciona muito pela ótica onde está o problema. E aí eu pego uma série de sinais e sintomas e fico encaixando as pessoas em caixinhas. Isso aqui fecha critério diagnóstico para isso, esse para isso. E eu esqueço de entender aquele indivíduo como um ser que existe dentro de uma sociedade, de uma escola que tem falta de estrutura, como vocês falaram, professores cansados, cobranças excessivas, professores com salas muito cheias, né? E eles não estão conseguindo desenvolver o seu trabalho, né? Então, quantas outras precarizações estão influenciando naquela criança que está tendo um comportamento rebelde, né? Aquela criança que vê um transtorno que sempre aparece, né? O TOD, o opositor desafiador, né? Então, todo mundo agora é TOD. E eu acho que aquela criança se revoltar é sinal de saúde. Porque se ela tivesse ali passiva frente àquela loucura toda, então tem que hora que a criança está de saco cheio e ela precisa reagir. Então a reação dela é uma criança que está cheia de energia, de pulsão de vida para brincar. E aí ela tem que ficar sentada no ensino, numa metodologia tradicionalista, ela tem que ficar sentada, obedecer, seguir regras. É que a criança quer fazer barulho, quer brincar. Então faz com que essa criança tenha experimentos, atividades. E aí é muito curioso, porque essa mesma criança problema de uma disciplina, duas ou outras, tem uma matéria que ela vai super bem. Ela vai para o laboratório, ela vai super bem, ela vai para a educação física, ela vai super bem. Por que só em algumas, então, ela... O que acontece que em alguns lugares ela se comporta? Será que é realmente um problema da criança? Porque se ela aprende uma coisa, ela pode aprender outra também. Aí você vê que eu me estendo, né? Então, me cortem, por favor. A Erika até reagiu. E até agregando esse tópico, professor. Porque a gente trabalha a criança, o pai ele fica com essa impressão que vai ter um laudo a ser declarado, fica com essa expectativa até mesmo desse suporte da escola. Muitos pais acabam usando a escola como um suporte, uma referência para diagnosticar o filho, sendo que é algo que não compete a nós. E trabalhar a quebra de expectativa dos pais, até mesmo o preconceito que acontece dentro de algumas escolas, como a própria gestão tem um receio, um professor tem um receio de como lidar com cada laudo de forma específica. E até mesmo professores e outros profissionais desconfiarem do laudo daquele aluno, o que também não nos compete. Fala assim, esse aluno não é autismo grau 3 ou TOD, e ficar querendo procurar laudar o aluno, sempre que esse não é o objetivo. É sim adaptar ele e integrar ele dentro do espaço escolar, do ambiente escolar. E mediante a isso, professor, como psicólogo, qual é o contraponto? Como que isso gera a maior dificuldade para se atuar dentro do espaço escolar? Eu até usando essa lógica que você falou do laudo, né, grau 3, né, quando a criança tem, né, uma neurodiversidade, é inquestionável. A gente percebe, entende? A gente vai ver professores concordando. O problema tem sido o excesso de casos que a gente... E até atrapalha os casos que são mesmo. É tanto excesso que quando tem um caso que realmente precisa de uma atenção diferenciada, né, uma das dificuldades maiores que eu encontro, também como eu atuo também numa política pública de assistência social, que é um CREAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, e a gente tem muitas interfaces com as outras políticas públicas da saúde e da educação. A gente recebe muitos encaminhamentos do Conselho Tutelar, do Ministério Público, de casos que estão judicializados, tem alguma suspeita de violação de direito, de violência na família, e a gente recebe muitos relatórios da escola, né, se queixando. Esse adolescente, o comportamento dele, aquela criança, deve ter alguma questão, né? Aí manda pra gente fazer esse atendimento e esse acolhimento e esse atendimento que a gente faz com a família. A gente atende a família, é claro que em algum momento eu posso atender o pai, a mãe ou a criança, mas o olhar é para a família, né? E uma das coisas que eu percebo muito é que são pais desgastados, né? Eles não sabem o que fazer muitas vezes, né? Principalmente aqueles que têm vulnerabilidade. Hoje a gente tem, né, uma estratificação muito interessante para a gente pensar a saúde, né? A partir de as pessoas acham, não, professor, dinheiro não tem nada a ver com isso. Tem, né? Então você tem acesso a um tipo de saúde diferente de acordo com a sua classe social. Então tem pessoas que não acessam, não acessam os devidos cuidados que os filhos precisam. Então você faz um caminhamento para a rede de saúde e não tem aquela consulta, demora muito, vocês sabem como que funciona, né? Então, às vezes, você vê aqueles pais desgastados, o conselho tutelar está na porta deles, a escola está cobrando eles,
Tá todo mundo cobrando eles, né? Porque eles são pais negligentes com aquela criança e tal. E aí eles estão olhando para você pedindo, me ajude, eu não sei o que fazer, né? E aí, muitas vezes eu falo com esses pais, você conversou com a coordenadora pedagógica da escola, você perguntou se tem psicólogo lá, você conversou lá, porque eles são profissionais, pedem ajuda a eles, como vocês, porque geralmente eles são chamados à atenção, sabe aquela coisa de dar bronca? Você precisa fazer alguma coisa. E aí eu sempre falo, pergunte o quê? Fala que você não sabe, né? Ouça o especialista dizer por onde começar. Não é que a pessoa da escola vai ensinar um pai, uma mãe como educar os seus filhos, mas no sentido que essas pessoas, se para nós profissionais é difícil lidar, né, professores, educadores, profissionais da saúde, como é para um pai, para uma mãe que às vezes tem outros filhos e que está dividindo carga extensa de trabalho, então a gente precisa olhar com esse olhar, né? E aí, o que eu tenho percebido muito também, a gente tem leis que garantem, né, às crianças que são laudadas, a gente precisa de ter ali um profissional, né, uma pessoa a mais em sala de aula, em alguns casos, amparando. E aí o que a gente vê é o quê? A falta desse profissional. E aí a escola diz o seguinte, mas não tem. Mas a gente já pediu. E aí essa criança não fica na escola, ela começa a gritar, desorganiza a sala inteira, o que a professora faz? Põe para fora. Aí liga para os pais. Então, a gente fica num círculo vicioso, né? Então, as escolas também que estão cobrando esses pais também não estão com a estrutura adequada, né? E aí a gente vê que aí tem escolas que abrem as portas para as mães, se elas quiserem ficar em sala de aula. Como que essa mãe trabalha ou fica com outras crianças, porque geralmente eles não têm um único filho, né? E elas vão lá acompanhar e ficar durante a sala de aula. Então, são casos bem complicados, a gente tem que olhar cada caso, né? Tem muitos recortes aí, e o recorte econômico é um deles, né? As pessoas, somente em situação de vulnerabilidade, não têm o acesso à educação e à saúde que outros recortes. Porque é algo até mesmo novo, né? Porque se olha a geração passada, a gente não tinha essa quantidade de alunos laudados dentro da sala de aula. Então, mesmo que com pais novos, né, abaixo de 25 anos, 23 anos, por mais que ele tenha mais que um filho, ou até mesmo outras crianças na família, muitas das vezes aquela criança é a primeira laudada na própria casa. Então é um fator de novidade, não só com negligência do pai não saber conduzir, porque é algo novo até mesmo para ele. E ele não teve esse convívio até mesmo no período escolar. Então ele fica refém daquilo de assim, olha, eu preciso de ajuda, mas a escola fica me jogando pro posto de saúde, pro CRAS, aí o CRAS fala que ele não consegue ver essa situação e o pai ele acaba ficando perdido, desanimado com a situação, e uma criança que fica em situação de vulnerabilidade. O desempenho dela, o desenvolvimento dela é totalmente afetado. Ela é afinal a que mais sofre nesse processo e a que menos entende também. Só que justamente analisar friamente cada caso e procurar como orientar melhor essa família é o ideal justamente para a evolução dessas crianças, dessa pessoa como sociedade. E também facilitar esse convívio para as próximas gerações e respeitar ainda mais, né? Como a gente estava comentando no início, de desconfiar de um laudo, ou querer atribuir, esse senso de julgamento muitas vezes está vindo primeiro do que a empatia de receber e acolher aquela criança. E essa é a maior, ao meu ver, né, nesse momento, é uma grande dificuldade também que complementa esse tópico. Cadê aqui a Érica? Que é isso? Acho que a Érica quer fazer uma pergunta, Érica. Isso. Primeiramente, quero agradecer, professor, por ter topado esse desafio com a gente. A gente sabe dos contratempos, o senhor foi um dos nossos professores lá do primeiro semestre, a gente está voltando a se reencontrar agora no sexto semestre, a gente quase se formando no sétimo. É uma honra, tá? Ter esse contato com o senhor, a gente ter essa liberdade de conversa. E emendando a conversa do Mário inicialmente, eu queria entender como que o senhor fez para conciliar o seu papel de professor e psicólogo.
porque, querendo ou não, são duas atuações que andam juntas e são necessárias. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu queria muito saber qual conselho o senhor dá para os novos psicólogos que estão vindo e têm interesse de atuar dentro da escola. A gente já reconhece que é um ponto crítico e que é necessário, mas que as pessoas precisam entender e ver o quanto é necessário ter um psicólogo dentro da escola. Então, eu queria entender e saber um pouquinho da sua parte. Tá. Também é um privilégio para mim, tá, Érica? É um prazer vê-lo nessa etapa, né? A gente vai falar mais sobre isso, com certeza, em outras ocasiões, mas eu fico muito feliz, né? E muito lisonjeado por essa oportunidade de comentar um pouquinho. Essa questão, né, de educador para psicólogo é muito louco isso, porque eu ainda é muito difícil me identificar nesse ponto, né? Você é professor, você é psicólogo, você é mais o quê? Eu acho que a gente passa por momentos e fases de transição. Hoje eu estou existindo mais como psicólogo, mas eu não consigo deixar de ser educador, por exemplo, nas ações que às vezes a gente tem de intervenções, por exemplo, quando a gente vai numa escola, quando a gente vai, teve o Setembro Amarelo, teve, né, quando tem os convites para você chegar, você faz um evento, você acaba sendo ali também um educador, você traz uma conscientização nas palestras, nas reflexões. Então, hoje talvez eu esteja sendo um pouco menos educador, mais psicólogo, talvez no segundo momento eu retorne mais para a exclusividade para a educação. É um processo ciclo também da minha construção como profissional, de pensar onde eu posso contribuir mais naquilo que faz sentido para mim, né? Então, por exemplo, teve uma coisa que você comentou, Mário, que é da questão da quantidade de diagnósticos que se tem hoje comparado antigamente, né? Então, antigamente não existia autismo, antigamente não existia ansiedade, não existia... e aí tem várias hipóteses para explicar isso. Né? E quem sou eu para ficar falando sobre isso agora, mas uma delas é que antigamente não se diagnosticava tanto, realmente, não se tinha os recursos científicos para isso. Ok, essa é uma hipótese aceita, né? Tinha um outro olhar da sociedade, né? A gente tem que entender o desenvolvimento da loucura na sociedade. A loucura, em um momento bem mais da Idade Média, era digna de misericórdia. As grandes entidades religiosas cuidavam dos seus loucos com afeto e carinho, e como se elas cuidarem desses loucos fosse o trabalho delas para Deus. Então, quando eu cuido bem de um louco, Deus me abençoa, era uma lógica da loucura. A loucura chega um momento na sociedade que se torna um movimento asilar. Vamos colocar todo mundo dentro de um lugar e esconder esses loucos, e aí já aproveita, a gente joga criminoso político, gente que pensa diferente da gente, pessoas pretas, mulheres, vamos marginalizar mais, e aí a gente enche um negócio, chama de manicômio, né, porque eles são loucos, a gente é normal, né? Eu até recomendo aí para vocês uma dica, né, o Alienista, do Machado de Assis, né, que no final das contas, né, até o próprio psiquiatra precisou se internar, porque o louco é sempre o outro, o louco é sempre o diferente, que a gente tem dificuldade de tolerar, de compreender esse diverso. Então hoje, aí a gente supera, né, com esse movimento contra essa lógica manicomial, né, psiquiátrica, a gente abre mão das camisas de força e agora a gente tem camisas de forças químicas, né, em que a gente medicaliza num ponto em que a pessoa tem que produzir o que ela está sendo feito, né. Então, eu acho que a dica que eu poderia dar para um novo profissional dessas áreas, né, tanto da educação quanto da psicologia, né, é uma fala que vocês mesmos trouxeram do acolhimento. Antes de eu encaixar aquela pessoa em um diagnóstico, antes de eu a excluir, deixa eu primeiro entender esse indivíduo em sua existência, deixa primeiro eu acolhê-lo e entendê-lo como um igual a mim. E eu também tenho as minhas necessidades e mereço de cuidado. E quais são os cuidados que aquela pessoa tem? E de repente, porque elas têm cuidados diferentes do meu, não quer dizer que ela é menos ou mais do que eu. Então, acho que o olhar do acolhimento é isso, é você ter um olhar, não buscando um julgamento, mas buscando entender esse indivíduo, na sua singularidade, na sua subjetividade. Então, nós vivemos em tempos muito difíceis de acolher essa diferença, né? E aí você trouxe essa questão da quantidade de diagnósticos. Por exemplo, na política pública da assistência social, nós temos um movimento agora de pais, mães que estão pressionando os médicos para laudar logo o seu filho. Lauda logo o meu filho para eu saber o que ele tem, porque, inclusive, eu tenho um benefício, que eu tenho direito
por conta do laudo. Aí você fala, nossa, que pai, que mãe ruim. Mas pensa, se ela tem o benefício, também ela consegue levar para o médico e pagar a babá e trabalhar. Então, é um ciclo vicioso. Então, eu pressiono para ter o lado, porque com o CID ali em cima eu consigo um BPC LOAS e receber lá um salário mínimo associado para aquela criança. E aí, inclusive, eu pago a consulta, o exame lá que estão pedindo no neuro e que não tem no SUS, porque, na verdade, não é que não tem, é que nós temos toda essa complexidade da precarização da política pública. Então, se eu não olho com esse olhar mais amplo, eu fico procurando indivíduos para culpabilizar. A culpa é o pai, a culpa é o médico, a culpa é o professor, a culpa é o sistema, a culpa é o presidente, a culpa é a direita, a culpa é a esquerda. E eu vou criando culpabilizações e vou parando de olhar para aquele ser que existe e pensar, ok, tem vários culpados, mas o que a gente pode fazer agora com esse indivíduo que está aqui na minha frente, com essa criança, nessa situação, por onde a gente começa? Eu acho que é esse o ponto, né? O acolhimento, esse olhar para esse indivíduo dentro do seu contexto, e aí sim a gente pode ter nossa bandeira ideológica, defender políticas públicas, ter uma inclinação mais ou outra, mas eu acho que esse acolhimento ele é indispensável para qualquer profissional, enxergar esse indivíduo, não o doente. Entende? Sim. Ah, é um doente, é mais uma pessoa problema. Não, é um indivíduo. Né? Eu acho que esse é o ponto. Não sei se eu consegui responder, é um pouco dessas duas coisas aí. Legal. Professor, primeiro também quero agradecer a disponibilidade do senhor. Eu acho que para o grupo é uma honra ter o senhor participando desse nosso trabalho. Eu costumo dizer, né, e falei isso na nossa aula de psicologia, que o senhor fazia psicologia na aula que o senhor dava para a gente, né? Porque eu até comentei com um grupo aqui que o senhor pegou uma turma que o primeiro semestre era só criança, né? Eu falo que era adolescente. E chegou um momento das aulas do senhor que o senhor não sabia se dava aula ou se mandava o pessoal ficar quieto, né? E eu acho que chegou um momento que o senhor falou, acho que agora o professor para de dar aula e entra o psicólogo, porque o senhor começou a agir como psicólogo naquele momento. E quando a gente foi montar esse trabalho, eu falei, a gente precisa chamar o Eric para ele conversar com a gente sobre esse tema, porque eu tenho certeza que naquele momento daquelas aulas, o Eric usou muito a psicologia educacional para fazer com que aqueles adolescentes entendessem que ali eles precisariam se comportar como profissionais. E a prova disso foi que no segundo semestre, essa mesma turma que te deu tanto trabalho no primeiro semestre se tornou uma turma realmente de universitários. E a prova disso é que hoje a gente estamos no sexto semestre, com turmas divididas, mas com 80% da turma se formando. E se o senhor hoje tiver a oportunidade de voltar lá, o senhor vai ver como essa turma evoluiu. E eu tenho certeza que essa turma evoluiu pelaquela aula que o senhor deu no segundo semestre. Aquela chamada que o senhor parou a turma e falou, ó, vocês precisam entender que agora vocês têm que ter um direcionamento. E quando a gente teve essa aula, eu lembrei muito da aula que o senhor deu naquele dia, né? Que foi uma bronca, vamos dizer assim, mas foi uma maneira da gente entender que a psicologia que o senhor estava usando ali era realmente mostrar que a gente precisava se comportar de maneira diferente ali naquele momento. Então eu quero muito agradecer pelo que o senhor fez lá atrás, não só por mim, né, mas por muitos que eu estou vendo ali hoje se formando ali dentro daquela sala. E bem importante, seria a promoção do ambiente escolar inclusivo, né? Que a gente sabe que hoje o psicólogo educacional também desempenha um papel fundamental nessa promoção inclusiva dentro das escolas. Como que o senhor vê esse papel do psicólogo voltado para dentro da escola? E eu peguei esse ponto justamente pela aula que o senhor deu, porque para mim foi uma aula que ficou muito marcada na minha memória, como a turma mudou pelaquela aula do senhor. E eu sei que ali o senhor estava cursando psicologia, e eu sei que o senhor usou muita técnica ali da psicologia para mudar a visão dos alunos ali. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco como o psicólogo e essa técnica consegue realmente trazer e mudar essa base educacional. Então seria o primeiro ponto. E o segundo ponto seria a prevenção de problemas psicológicos
dentro da escola. Como que o psicólogo consegue atuar nesses problemas de prevenção de problemas psicológicos mais graves? A gente teve, há uns anos recentes, aquele caso em Suzano, da escola, daquele aluno do massacre, e a gente sabe que muitos alunos ficaram com problemas psicológicos. E nessa escola, um plano de trabalho com psicólogos educacionais lá dentro. Eu queria que você falasse dessa importância também de trabalhar na prevenção. A gente sabe que depois desses casos vieram, né, a educação começou a contratar esses profissionais, mas como que o senhor vê essa parte de prevenção? Existe essa prevenção dentro da escola e como que o senhor vê a importância disso? Bom, vamos ver se eu consigo. Muito agradeço, Charles, é um prazer ouvir essas falas, né? Saber que de alguma maneira a gente foi útil, né? Eu acho que para tentar responder um pouquinho, né, a primeira parte, eu acho que tem um pouco da gente existir ali, né, de verdade. A gente ocupa papéis sociais. Então, o que é o papel do professor? O que é o papel do psicólogo, né? A gente tem muitos papéis sociais a exercer e, às vezes, esse papel social, ele ultrapassa um limite do humano que existe ali. Então, antes de ser professor, antes de ser psicólogo, eu sou gente, eu sou humano e eu tenho questões pessoais. Eu também fico nervoso, eu também choro, eu também me alegro, eu também tô de saco cheio um dia, eu também, às vezes, não quero ouvir ninguém. Então, você tá ali numa sala de aula, né? E a gente tem que pensar também, né, os recursos que a gente tem, às vezes uma sala de aula muito cheia, às vezes todo mundo cansado, um horário escasso. Então, você vai ter pessoas que estão no primeiro semestre de curso estudando, se dedicando, outras estão em um outro momento. É muito difícil manejar, e nem toda a turma vai responder do mesmo modo, mas em algum momento você precisa existir e falar o que a gente está fazendo aqui, para que a gente está aqui, né? E perceber dessas pessoas como indivíduos, né, onde a gente vai chegar aqui. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi nesse processo, eu não sei se eu estava usando técnica de psicologia, eu acho que eu estava existindo um pouquinho dentro daquilo que eu estava aprendendo e sendo, mas uma das coisas que eu aprendi foi que não era a aula do professor Eric, não era eu, era a gente. A gente estava fazendo aquilo ali acontecer. Aquela experiência é nossa. A aula é ruim, a nossa aula foi ruim. A aula é boa nossa, né? Porque aí eu falo assim, a aula boa fui eu, a aula ruim foi os alunos. A aula é nossa, né? Então, assim, quando vocês estavam ali interessados, participando, complementando, questionando, a aula ficava rica. Quando a aula ficava centrada num detentor de conhecimento que vem hierarquicamente falando, a aula ficava chata, né? Então, eu acho que o que eu mudaria, eu até mudaria, né? Hoje, as poucas vezes que eu voltei para a sala de aula, eu percebo que cada vez eu estou mais deixando as coisas acontecerem. Pô, professor, você pegava mais pesado. Não sei, porque eu fico sentindo que a gente tem que permitir essas pessoas existirem como elas são. Então, por exemplo, falar de inclusão. A gente ouve as pessoas... primeiro que o próprio termo inclusão é um contrassenso, né? Para eu incluir alguém, eu tenho que me dar o direito de incluir. Quem sou eu para incluir ou desexcluir? Primeiro ponto. Mas ok, vamos lá, temos que incluir. Aí quando a gente pensa em incluir na escola, a gente pensa tem que ter uma rampa, tem que ter um elevador. A gente pensa em estrutura. Ok, estrutura física, isso é o básico do básico. O fato de ter um lugar que a pessoa chega é um grande ganho, porque os nossos prédios, né, não foram feitos. Nada, na verdade, as nossas calçadas, as nossas ruas, né, porque tem que entender que esse indivíduo também vai ter que chegar até a escola. Então não tem a condução, não tem um ônibus, não tem... Mas ok, esse é um outro ponto. Essa pessoa chegou, ela entrou. O fato dela estar com o corpo presente em sala de aula, ela está incluída? Sabe? Então a gente às vezes restringe a inclusão a uma questão física e esquece de colocar aquilo e conversar efetivamente. Por exemplo, uma criança não nasceu sabendo o que é inclusão. Ela vai realmente achar estranho uma criança que age diferente. As pessoas vão olhar diferente. Né? E ao invés de eu ignorar aquilo e olhar para aquela criança e falar, isso é feio, não pode, né? A gente precisa conversar e entender que aquele é um fenômeno que está se manifestando naturalmente. É uma criança. A criança, inclusive, ela é espontânea. Né? Então, o que você achou estranho? Por que é estranho? Eu acho que o diálogo, não falta tempo para o diálogo, porque a gente tem que passar o conteúdo.
Conteúdo é o mais importante, então a gente deixa de ouvir as pessoas, enxergar as pessoas como elas existem para cumprir o conteúdo, e às vezes a gente perde o mais importante, que é as pessoas emergirem e existirem naquele ambiente. Então, acho que o processo de inclusão envolve ouvir as pessoas que estão sendo inclusas, entre aspas, né? Ouvir as suas necessidades. A inclusão para cada escola vai ser muito, muito diferente, né? Às vezes a inclusão para aquela escola, as escolas têm características muito específicas, né? De acordo com o território que ela está inserida. Essa inclusão tem que ser construída com a comunidade, com as pessoas que frequentam aquele lugar. Não é alguém que dá uma canetada de um lugar totalmente fora daquela realidade, que não sabe o que aquela escola precisa. Então, assim, infraestrutura é o básico, mas a gente precisa de pensar em ouvir, né, e trabalhar na subjetividade das pessoas, deixar essas pessoas existirem ali, né, não simplesmente um corpo físico que é colocado ali, né, e eu acho que tem um ponto aí, né, que você traz, depois de uma tragédia, né, uma situação lá na escola em Suzano, que alguém entra e faz o que fez, pessoas morrem, aí a gente pensa em fazer alguma coisa, né? A Prefeitura de São Paulo fez lá um edital, contratou não sei quantos psicólogos no município, enfiou dentro das escolas, ninguém sabe como é que foi esse processo, ninguém entendeu, não teve um crivo, não teve concurso, não teve nada. Daqui a pouco estava cheio de psicólogo na escola que também não sabia o que estava fazendo. Então, assim, essas ações são muito mais políticas do que efetivas de prevenção. Então, eu mando um monte de psicólogo para as escolas porque teve uma tragédia, né? Eu continuo apagando incêndio. E aí você usou a palavra certa, né, que é a prevenção, né? Então, a prevenção se eu escuto esses indivíduos dia após dia, eu vejo as coisas acontecendo, né? Eu não preciso esperar pegar fogo para eu chamar o bombeiro e apagar. Eu vou percebendo que tem alguma coisa fora do lugar. Só que será que a gente quer ouvir os nossos adolescentes? Porque se eles começarem a falar, a gente vai se assustar, né? Então você faz lá uma roda de conversa, que é o clássico. O que hoje a gente trabalha dentro de uma escola? É em grupo. Esquece atendimento de gabinete, esquece atendimento individual, não dá para pensar nisso. Isso não é psicoterapia, não é? Aí você põe você cria lá um grupo para lidar com a ira, lidando com a raiva. Você cria um grupo lá temático sobre sexualidade. Você cria um grupo temático lá para falar sobre racismo. Você cria um grupo temático lá para falar sobre masculinidade tóxica. Você cria um grupo lá para falar sobre o lugar da mulher. Né? E aí você vai discutindo temas que estão na televisão, que estão na mídia, que estão na sociedade. Aí não, a gente cria um grupo para falar sobre coisas que eles não estão interessados. Aí a gente vai ouvir esses adolescentes, a gente vai conversar com eles, a gente vai desmistificar. E lá nessa escuta a gente vai perceber um adolescente que tem um comportamento às vezes que está muito distante, né? Um adolescente mais recatado, um adolescente com uma raiva mais assim, aí você pode tentar chamar esse adolescente num segundo momento, tá tudo bem, o que tá acontecendo, né? Vou fazer um encaminhamento aqui para você conversar com alguém, aí ele vai ser amparado pela rede de saúde, aí sim ele vai ser ouvido num contexto particular. Então a gente tem uma precaução porque a gente está vivendo e a gente está ouvindo os nossos alunos. Mas o problema é que a gente não tem tempo para ouvi-los, porque a gente tem que passar o conteúdo, porque vai ter a prova, e eles têm que acertar um percentual X, porque aí a escola vai ser classificada pelos indicadores Y, e a gente esquece que tem ser humano ali. Né? Então, eu acho que o ponto é os adolescentes se entenderem participantes do processo. Então não é o psicólogo que está propondo um grupo para ele trazer alguma coisa. Ele vai ouvir, vai construir junto. Né? Então, quando eu volto ali para falar da sala de aula, que talvez hoje eu até fizesse um pouco diferente, às vezes eu estava muito focado ali, muito preocupado em dar conta de um conteúdo e eu deixava de ouvir e aprender com a subjetividade, com o que os alunos tinham a dizer, né, e com as construções. Eu acho que é isso, está faltando a gente ouvir mais as pessoas, permitir elas existirem mais. Está faltando ações de acolhimento, está faltando, as nossas escutas estão muito precarizadas, a gente está muito ocupado sempre, então a gente não está ouvindo o outro, a gente já está pensando na resposta. O outro nem terminou de falar, a gente já está pensando na resposta que a gente tem que dar para aquilo. Eu acho que essa escuta precisa acontecer dentro da escola também, porque é o lugar que esse adolescente está diariamente, que essa criança está diariamente. Eu acho que é um privilégio e não dá para cobrar isso só do professor. Que aí vai falar para o professor, mas você não viu? Nossa, pensa para um professor que era a professora daquele aluno, que acabou entrando com armas dentro da escola, e ele vai pensar, pô, todo dia eu estava ali vendo aquele aluno e eu não percebi nada.
E aí é capaz daquele professor ficar se cobrando eternamente, achando que ele deveria. Porque o professor está mal se aguentando ali. Não é ele apenas, é uma comunidade, né, de educadores, desde quem abriu o portão, quem deu a merenda, entende? Nós não vimos, nós não estamos vendo os nossos doentes, nós estamos produzindo doentes. Então é um pouquinho de a gente enxergar essas pessoas, ouvir essas pessoas, entender, para depois sim pensar em intervenções. Eu acho que a prevenção passa por essa escuta mais real, né? Não mais essa escuta burocrática, essa escuta real de realmente enxergar, ouvir esse outro para pensar em ações efetivas. Acho que é isso que eu tenho a dizer nesse momento. Eu não consigo, acho que se eu complementar muito vai se alongar mais ainda aí do tempo de vocês. Não, professor, não é questão nem só do tempo. A questão aqui agora é porque o assunto ele é muito bom e também a gente fica pensando em outras alternativas, né? O que é mais convencional? Eu gosto de debater de roda de conversa e muitas vezes o aluno que ele precisa desse acompanhamento, ele não se sente confortável de expor a própria realidade dele porque não é confortável para ninguém. Ainda mais na primeira experiência dele, ele fala assim, eu vou falar da minha vida pessoal num grupo que eu não estou confortável, muitas vezes numa comunidade na qual eu estou sofrendo por conta deles, e aí eu vou ser o ponto focal daquela roda de conversa? De jeito nenhum. E até trabalhando esse assunto, como que a gente trabalha esse tópico de violência dentro da escola? Porque esse diálogo, essa analogia que o senhor fez, a gente está procurando mais a resposta, o jeito de responder do que ouvir o outro gera uma violência muito grande, porque a partir do momento que eu tenho com desgaste com o outro, uma ruína, não é daquilo que eu espero, eu vou automaticamente partir para a própria violência. Então, gostaria de ver como a gente pode trabalhar isso atualmente. Sabe que você trouxe uma fala sobre... Nós temos medo de trabalhar em grupo, né? Nós como todos, né? E eu sempre ouvia quando a gente chegava nos lugares para trabalhar em grupo, esse tipo de fala, pô, mas as pessoas não vão falar, elas não vão se sentir à vontade, é difícil eu falar de mim. E isso é tão fantástico, né? E para todo mundo que está estudando, por exemplo, grupos operativos, o trabalho de grupo, trabalho grupal, ele é fantástico, porque é justamente o contrário. Depois que o negócio vai tem que fazer o pessoal ficar quieto. O pessoal não para mais de falar, você precisa cortar. E aí, assim, isso na educação, trabalhando em escola, trabalhando na assistência social, por exemplo, lá no CREAS, que é um serviço que acolhe pessoas em situação de violência, havia um questionamento como que pessoas que sofreram violências vão falar, elas vão sentir a vontade, né? E tudo isso tem a ver com o enquadramento que você faz. Quando você coloca essas pessoas confortáveis numa sala, fecha a porta e diz, aqui é um lugar seguro, aqui todos somos iguais, aqui não tem julgamento, aqui a gente não está tentando achar quem é melhor, quem é pior, aqui a gente não está querendo exibir, expor ninguém. Quando as pessoas entendem que aquele espaço é realmente um espaço de escuta sério, as pessoas falam. E falam muito, né? Às vezes a gente até tem que moderar. E sabe o que é o mais lindo do grupo, né? É que ele descentraliza o coordenador. O coordenador de grupo, ele não é o mais importante ali. Ele só é quem organiza o espaço e projeta as perguntas, cria a dinâmica. O protagonismo ali ele vai circulando. Então uma pessoa conta uma coisa e conta a sua história e a sua percepção, que reflete no outro, o outro resolve também trazer a sua vivência, e o que está ouvindo ali, que não ia falar nada, resolveu falar, porque ouviu o outro contar e se identificou. Então é diferente eu, no meu lugar, né, falando com adolescentes, falar coisas que eles devem ou não fazer. Outra coisa é os adolescentes entre eles circulando a palavra a partir de um tema em que a gente preparou, é claro, não é de qualquer jeito. Né? Sentar numa roda e falar, falem aí, pessoal, aleatoriamente, que a gente não vai dar conta. A gente tem que ter um enquadramento, né? Outra coisa é você deixar esse... Então, os grupos operativos, né? O Pichon Riviera é um referencial que é indicado, por exemplo, para trabalhar com grupos operativos, é sensacional, em que você vai trazer essa lógica desse trabalho em grupo. Tem um livro, né, que é muito... Tem um livro e tem um filme, né, que é muito famoso,
que é em que os grupos eles vão estudar, né, o Diário de Anne Frank, né, eu acho que é Escritores da Liberdade, se não me engano o nome desse livro, Sim. e que ali ele dá exemplos do que é os grupos operativos, né, uma turma totalmente desorganizada, sem propósito algum, e que quando ela encontra sentido e significado, começa a operar conjuntamente, começa a criar, e dali você vai vendo muitas coisas. Então, assim, hoje a gente vê que os grupos são as melhores soluções. É que às vezes, mas qual que é o problema? O grupo dá trabalho. É muito mais confortável para mim profissional ficar no meu espaço seguro, uma pessoa só, porque aí eu controlo, né? Eu tenho medo do grupo, porque o grupo ele exige um manejo ali, um cuidado. Mas sim, os grupos acontecem, dão conta. Então, falar sobre violência, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez num serviço de convivência. As crianças ficavam no período escolar e no contraturno iam para lá. E era um serviço de convivência com muitas crianças, muitos adolescentes. Uma casa pequena, apertada, aquele monte de adolescente enfiado numa sala, sem ter o que fazer. E aí a gente tentou aquele pessoal para conversar e a gente falou, vai pegar fogo isso aqui, porque a gente está falando de um tema polêmico. Aí um começa a acusar o outro, mas você falou isso comigo aquele dia. Então, dá trabalho. Mas depois daquela 1 hora de intervenção, a gente percebia que eles saíam dali melhor do que eles entraram. Eles saíam dali mais reflexivos. Algumas sementinhas a gente tinha plantado, a gente tinha conseguido com aquela dinâmica alcançar. Alcança todo mundo do grupo? É igual para todo mundo? Não, mas tem uma pretensão muito grande, né? Se a gente tiver 1, 2 pessoas que ali conseguiram compreender e talvez nas suas ações diárias expressarem menos preconceito, menos violência, entende? Romper com ciclos, né? A gente vê que muitas das crianças, elas estão em cadeias que são transgeracionais. Você vê ali um pai que sofreu abuso, que se torna abusador, um filho que quando cresce também abusa. E a gente vai vendo esse ciclo de cadeias, de abusos, de autoridades, masculinidade tóxica, de tantas coisas que vão estourando. Então, se a gente consegue quebrar alguns desses ciclos, né, eu acho que esses trabalhos dos grupos dão conta, são suficientes. Dá trabalho, mas vale a pena. Então, eu sou um dos defensores aí dos grupos. Acho que vale a pena tentar, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Professor, boa noite. Opa, Denilson, boa noite. Queria agradecer também ao senhor ter topado participar dessa conversa com a gente, ressaltar a importância que o senhor teve durante a nossa formação, durante os primeiros semestres aí que o senhor acompanhou, e colocar a falta que o senhor está fazendo na faculdade durante esses semestres aí que estão por vir. Durante as respostas aí que o senhor colocou nas perguntas dos nossos amigos aí, por diversas vezes o senhor entrou na pergunta que eu quero fazer, que a minha pergunta o senhor entrou indiretamente no caso, né? É assim, ó, o quanto a política em si, ela atrapalha a atuação tanto do pedagogo quanto do psicólogo dentro da escola. E não as políticas, né? Igual o senhor entrou falando das políticas e tal, quanto a política, essa filosofia direita e essa filosofia de esquerda, que elas estão se confrontando. Quanto isso interfere dentro da educação e dentro do serviço do psicólogo dentro da escola? Pergunta difícil. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo responder algo sobre isso. Primeira coisa, eu queria diferenciar o que a gente entende como política, né, da politicagem, né? Primeiro, nós somos seres políticos. Política tem a ver com legislar, pensar. A gente vive em sociedade, a gente vai precisar de legislar leis, ordem, cultura, civilização. Então, a gente tem que pensar. Então, política, né? Nada mais político do que dizer que eu não me envolvo com política. Todos nós, direto ou indiretamente, por exemplo, quando eu presencio um ato de racismo explícito e eu me posiciono contrário a isso, isso é um ato político. Isso é um ato de justiça. Entende? Então, a política está em ações, né, que prezam pela combate, né, a toda estrutura estratificada e hierarquizada, sabe? Que o homem vale mais que a mulher, que o hétero vale mais que o gay, que o branco vale mais que o preto, que o religioso de tal religião vale mais. Então, quando a gente quebra qualquer uma dessas
dessas lógicas e a gente entende que todos nós somos seres humanos, dotados de direitos, e que a gente também está tendo uma ação que é política. Então, que é diferente da politicagem, que é a ideia de que eu quero me promover, ou promover uma ideologia em favor de algo, e aí eu vou usando os contextos como meio. Então, eu uso a minha aula como meio para promover alguém. Eu uso a minha ação, isso acontece e não deveria acontecer, dentro desses contextos de saúde, educação, assistência, a gente vê a máquina pública, às vezes, trabalhando em favor de A, B ou C, né? Agora tem também que a gente avaliar também o contexto histórico do nosso país, né? A gente está vivendo em contextos em que o diverso é sempre um inimigo, então a gente não tem mais como conversar. Houve tempo que tudo bem a gente sentar pessoas com visões opostas e elas conseguiam ter uma discussão acalorada, mas ninguém precisava matar ninguém. A gente discutia ali e depois ia pro bar tomar uma. Discutia ali, mas depois dava boa noite. Ou, no máximo, ficava de cara feio um dia, no outro dia falava, pô, ele é meu parente, ele é meu amigo, né? Não preciso... Hoje a gente está vivendo uma lógica de aniquilação do outro e do diferente. O outro me ameaça, então eu preciso aniquilá-lo, né? Matá-lo. Então, todo fundamentalismo político, né? Sectário, religioso, qualquer fundamentalismo no sentido assim, eu sei o caminho certo e o outro tem que morrer. Todo totalitarismo, toda ideia totalitária que aniquila o outro, que aniquila o diverso, não permite diálogo. E aí complica qualquer ação educacional, né? Qualquer ação de ordem, por exemplo, um psicólogo atuar, como é que então, quando eu estou atendendo ali, né, uma criança, um adolescente, um grupo, né, eu posso manter a minha visão política, eu posso ter um olhar para as coisas, mas eu preciso saber separar muito bem, né, o que é a minha ideologia, o que é que eu acredito, a minha visão de mundo, e o que é um ambiente diverso, em que tem pessoas que têm múltiplas formas de enxergar esse mundo, né, e tem um limite que é o do desrespeito. Então a pessoa fala assim, professor, mas essa é a minha opinião. Então, a sua opinião, ela pode ser um crime. Então tem opiniões que se tornaram crime. Então, racismo é crime. Entende? Não é uma questão de opinião. A forma em que a gente quer subjugar a mulher e trazer uma lógica que tem lugar para a mulher, né? Não tem lugar para homem, mas para a mulher tem lugar. E quem vai legislar sobre esse lugar da mulher é sempre o homem, né? Essa forma estrutural que a gente tem de uma sociedade baseada no homem. Então, isso aparece nos grupos. Né? Uma mulher que está tentando falar e o cara quer dar a última palavra. Ele interrompe ela o tempo todo. Ele não permite ouvir uma opinião. Então, é difícil você não ter política envolvida no sentido da palavra em si, né? Agora, a politicagem a gente vai combater e tem que combater, né? A escola não é um espaço da esquerda, da direita, do centro, ou de conservadores, de progressistas, de liberais. E aí é muito interessante essas classificações, né? Porque você pode ter espectros políticos que se reúnem em prol de uma causa e ora eles são amigos e ora eles são inimigos de acordo com o contexto. Então, nem sempre esquerda, direita, centro, conservador, progressista e liberal definem o que é a gente se encaixa de acordo com as situações. Então, eu acho que eu volto à ideia do acolhimento e do respeito ao diverso. As pessoas que atacam o diferente, isso fala mais sobre elas do que sobre o outro. Como elas são mal resolvidas consigo mesmo, aí elas ficam atacando o outro o tempo todo, né? Então, o outro, quando ele é muito diferente, eu tenho as minhas próprias questões mal resolvidas, então eu começo a condenar o outro, a atacar o outro, a agredir o outro, porque no fundo, eu tenho medo de mim. Então eu preciso aniquilar ao outro. Quando eu sou bem resolvido um pouquinho melhor comigo, eu acolho o outro. Porque o outro é o outro. Ele é daquele jeito lá, entende? Então eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de respeito, acolhimento, um olhar mais solidário, né, para as pessoas, a gente conseguiria falar o que pensa sem necessariamente precisar se matar depois. Então a política ela vai aparecer em todo lugar que você for, vai ter espectro político, mas a gente precisa voltar a aprender a conversar. Acho que esse é um ponto e a gente está vivendo momentos em que a conversa, o diálogo está se tornando impossível. Não sei se eu respondi, Edenilson. Uma vez eu viajei muito aqui, se eu não respondi, me desculpe, mas eu tentei. Falou sim.
Bom, professor, da minha parte, eu queria agradecer o tempo que o senhor disponibilizou, né, para estar fazendo esse bate-papo com a gente. Não sei se alguns dos meninos e a Érica tem mais alguma pergunta para o professor, ou a gente libera o professor aí, né, porque o professor também acabou de chegar do trabalho, deve estar bem cansado. Acho que o celular do Charles descarregou, ou ele saiu e não conseguiu voltar, mas justamente só para encerrar mesmo e agradecer por toda a disponibilidade, volto a dizer que o senhor fez muita diferença e vem fazendo a diferença dentro do trabalho que a gente teve para fazer. A gente teve diversas pessoas para poder encontrar e a gente fez questão de voltar, né? Porque agora a gente está voltando muito melhor. E um ponto que o senhor nomeou é o medo, né? Hoje em dia as pessoas têm medo de falar um com o outro, e justamente porque a gente não sabe qual vai ser a reação do outro contra nós. E aí a gente tem que trabalhar sobre isso aqui dentro, né? E a gente precisa todos os dias, dias após dias, trabalhar isso com a gente mesmo. Antes de encerrar, eu vou tirar um print nosso, pode ser? Claro. Só para a gente poder encerrar, então. Eu vou tirar aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Acho que é isso, né? Encerrar, Mário? Encerramos sim. Professor, só para sinalizar, a gente vai postar essa entrevista no YouTube como material de estudo mesmo, porque a nossa ideia com essa entrevista é até mesmo divulgar como um podcast na nossa apresentação. Então, será algo privado que o aluno terá, mas eu vou mandar para o senhor também ter acesso depois que eu editar, porque tivemos alguns contratempos aqui. Claro. E aí, se o senhor quiser utilizar esse material também, olha, excelente. Eu agradeço, pessoal. Foi um prazer de falar, né? Que bom poder também falar um pouquinho, mas que bom principalmente ouvi-los, né? Eu também estou tentando desenvolver a minha escuta, porque ela sempre foi muito precária também. Todos nós precisamos continuar aprendendo, então eu estou aprendendo a ouvir, estou aprendendo bastante com vocês aqui. E saber que de algum momento eu pude participar da formação de vocês, saber que eu posso estar contribuindo, foi um prazer, né? Estimo vê-los em breve. A gente acaba se vendo às vezes na rede social, um pouquinho, algumas postagens, alguns alunos eu tenho nas redes sociais. Então, em breve verei fotos aí, com certeza, das formações de vocês, né? E sempre que precisarem, não hesitem em mandar mensagem, vai ser um prazer poder somar de algum modo aí e aprender mais um pouco com vocês. Fechou. Obrigado, professor. Bom descanso. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na educação eu comecei em 2015, então nós temos 10 anos aí na docência, e com a psicologia eu estou indo para o 3º ano agora de atuação. A psicologia é menos tempo. Acho que o grande, principal fator, né, pensando em um psicólogo dentro da escola, como esse profissional da saúde mental, ele precisa desmistificar isso. Ele precisa desmistificar essa ideia do diagnóstico. Ele não está ali para ser um diagnosticador ambulante, né, colocando rótulos nas pessoas. Ele não pode levar esse olhar clínico de hospital ou esse olhar mais de medicalização para o contexto da escola. Ele tem que participar dos processos de construção, de políticas, de pensamentos, de currículo, pensando em propostas que estimulem a saúde mental, né, fazendo intervenções grupais, trazendo os pais para a conversa, dialogando, desmistificando esses mitos, né? Porque hoje a cada 5 pais que eu atendo, 4 perguntam se o filho tem alguma questãozinha, algum autismo, alguma coisa. E aí, depois que a gente esgotar essas alternativas e a gente vê que a criança realmente carece de algo a mais, aí sim a gente pensa numa intervenção que seja médica, propriamente dita. Então, as sociais têm. Então, acho que a maior dificuldade são os acessos que essas famílias realmente receberam os acessos. Porque aí eu vou cobrar ela de negligente. Se ela teve a consulta do posto e ela faltou, se ela foi ensinada na escola e não cumpriu, se ela teve as oportunidades e não compareceu, aí falou, família, por que vocês não foram lá tentar? Às vezes essa família nem recebeu orientação devida, entende? É um pouco sobre isso, de observar em que momento que essa família está em compreensão daquele diagnóstico, daquele possível laudo que o seu filho possa ter. E do acolhimento e do respeito ao diverso. As pessoas que atacam o diferente, isso fala mais sobre elas do que sobre o outro.
como elas são mal resolvidas consigo mesmo, aí elas ficam atacando o outro o tempo todo, né? Então, o outro, quando ele é muito diferente, eu tenho as minhas próprias questões mal resolvidas, então eu começo a condenar o outro, a atacar o outro, a agredir o outro, porque no fundo, eu tenho medo de mim. Então eu preciso aniquilar o outro. Quando eu sou bem resolvido um pouquinho melhor comigo, eu acolho o outro. Porque o outro é o outro. Ele é daquele jeito lá, entende? Então eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de respeito, acolhimento, um olhar mais solidário, né, para as pessoas, a gente conseguiria falar o que pensa sem necessariamente precisar se matar depois. Então, a política ela vai aparecer em todo lugar que você for, vai ter espectro político, mas a gente precisa voltar a aprender a conversar. Acho que esse é um ponto, e a gente está vivendo momentos em que a conversa, o diálogo, está se tornando impossível. Não sei se eu respondi, Edenilson. Uma vez eu viajei muito aqui, se eu não respondi, me desculpe, mas eu tentei.